glória. É o que a tua igreja ora nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade. Aonde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. Você é livre para glorificar, você é livre para exaltar, você é livre para bendizer o nome do nosso Deus. Em Gênesis 47, verso 5. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. Versículo 7. E trouxe José a Jacó, teu pai, e pôs diante de Faraó, e Jacó o abençoou. Versículo 8. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias do ano de tua vida? Verso 9. E Jacó disse a Faraó: os dias, os anos da minha peregrinação são de 130 anos. Poucos e maus os dias, os anos da minha vida, e não chegam aos dias de anos da vida dos meus pais, dos dias das suas peregrinações. Repete comigo nesta noite: poucos e maus. Dá para ser melhor. Poucos e maus. Falar a família é um privilégio, porque família é um projeto divino. E hoje é um culto de família. Então, olha para esse rapaz, para essa moça que está do teu lado, e fala com ele assim: viva, rapaz. Viva, menina. É uma impressão minha ou a igreja está muito desanimada? Olha para alguém do teu lado, eu estou te convidando a chamar alguém para a vida. E você vai dizer: viva, menina! Viva! Ele diz: onde temos uma tenda, é preciso que tenha um altar. Onde estiver uma família, é necessário um lugar para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Aleluia. Essa noite eu quero te fazer uma pergunta. Dentro da tua casa, tem um lugar reservado para que Deus seja exaltado e glorificado? Porque em uma casa aonde tem a essência de Deus, logo os vizinhos saberão. Sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Nós estamos andando em sobrevida. As pessoas estão sobrevivendo. As canções que falam sobre sobreviver é maravilhosa. Uma delas já marcou a minha vida. Em uma certa ocasião, eu estava passando por um momento delicado, esperando uma promessa. Uma amiga encostou a mão no meu ombro e começou a cantar. Será que eu tenho coragem, meu Deus? Cantar assim: por amor de terminar, eu só chorava. No auge da minha dor, nada me consolava, mas eu sobrevivi. Maria solitária e a sorte de novo sorriu pra mim.
envolvidos em um acidente de trânsito e saímos bem. Nós sobrevivemos. Quando estamos em crise, em depressão, em angústia, em pânico, saímos, sobrevivemos. Quando estamos em uma situação de divórcio, de brigas, de problemas, em relacionamentos conturbados, e sobrevivemos. Sobreviver é quando deixamos a dependência química de lado, porque só quem já foi viciado no álcool, só quem já usou droga, só quem viveu no fundo do poço sabe exatamente o que é sobreviver. Só que nós não podemos mais só sobreviver, nós temos que viver. Ainda há um grande número de pessoas no nosso meio que estão sobrevivendo. Mas como eu disse, de um náufrago há sobreviventes, de acidentes há sobreviventes, de explosão há sobreviventes. Mas nós não, nós que somos cristãos, que um dia erguemos as nossas mãos, aceitando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores como Salvador, não podemos sobreviver em frangalhos. Nós podemos sim viver a cicatrização e depois disso, viva menina, viva rapaz. Porque tem tanta gente vivendo tão mal que é necessário aprender a sobreviver. Aprender a viver é necessário. A nossa geração, e eu me incluo nessa geração, é uma geração que infelizmente não sabe viver. Se você tem mais de 50 anos, calma, fica tranquilo, não vou revelar a idade de ninguém. Se você tem mais de 50 anos, você vai me dizer que na tua infância era tão simples viver. Brincar com uma boneca de pano era bacana. Brincar de peão era bacana. Brincar de pique-esconde era bacana. Correr na chuva era bacana. Mas se você é um pouquinho mais velho, nós não temos anciões aqui. Coisas mais simples eram mais legais ainda. Mas hoje, em meio a uma geração que só sabe ficar com esse aparelho na mão, estão perdendo qualidade de vida. O tempo está passando e os vídeos, a gente já não tem nem paciência de assistir os vídeos. Começa-se um vídeo, se não tem graça, rola pra cima. Rola pra cima. Alguém vai se identificar aqui. Enquanto você está rolando para cima, a casa está meio revirada. Enquanto você está rolando para cima, o teu filho está puxando, mãe, só um minuto. Parece que tem 5 minutos. Quando a gente vai olhar de novo, já passou 1 hora e meia. E a vida lá vai escorrendo entre as mãos. E a gente nem toma conta disso. A nossa geração, infelizmente, não sabe viver. Eu me incluo nessa geração que não sabe viver. Tudo é complicado. Tudo é problema. Se você mandar um áudio para alguém e a pessoa demorar a responder, é problema. Se você faz um texto e nesse texto não tem ponto, interrogação, vírgula, é problema. Consegue encontrar problema nas escolhas da roupa. Se a pastora definir, no dia tal estaremos todos de amarelo. Mas eu gosto de amarelo. Não tem jeito de arrumar outra cor, não. Geração problemática. A escolha do hino é problema.
escolha do lugar de sentar é problema. Eu não estou falando da Assembleia de Deus, Tocha de Fogo. Eu estou falando de gente. Se você coloca a mão no filho de um crente e ele interpretar de forma errada, ele fica chateado, ele fica magoado. E pode dizer que até ele não quer voltar mais na igreja. E aos que ainda complicam mais, querem envolver processos. Eu estou falando de gente problemática, que tudo é problema. Se o marido demora a chegar, é problema. Mas se ele chega cedo, é problema também. Se o filho não quer sair, é problema. Se o filho chega, é problema. Se não tem culto, é problema. Mas se tem culto, é problema também. Geração complicada. Que não trabalha, porque é problema. Mas se trabalhar, é problema também. É porque não tem tempo, pastor. Mas esquece que foi Deus que abriu a porta do emprego. É porque não dá para mim, pastor. É porque eu estou apertado. E se Deus tirar o problema? E se Deus tirasse nesse exato momento tudo que nos incomoda? Pastor, não é pesado, não. Eu não sei viver sem meu filho. Será? Tem quantas mães que reclamam? Sabe o que as mães dizem bastante? Eu já não aguento mais esse filho. Eu estou cansada. E se Deus resolver te dar um descanso agora? Você se esqueceu que tudo que você tem foi dele de Deus. Aleluia. Tem pessoas aqui, pastor, que não tem condição de ter uma bicicleta. Deus deu um carro. Ele vai para todo lugar, mas ele não dá uma carona e nem vem dos cultos. Tem gente que abre o guarda-roupa e fala assim: eu não tenho nada. Dá uma olhada para quem vive em situação de rua e vê se você realmente não tem nada. É que os sapatos são ruins, a roupa é ruim, o que come é ruim, o que bebe é ruim. A geração só sabe reclamar de tudo aquilo que o céu nos deu. E ainda tem mais. Se vem no culto e o pastor aperta um pouquinho mais, o pastor fala de coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Se o pastor falar do horário, do compromisso, se o pastor falar do dízimo, sabe o que eles querem fazer? Trocar de igreja. Só que o problema não está na igreja, o problema está em mim e está em você. Porque Deus, Ele continua sendo Deus, Ele não muda. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O local no qual nos reunimos para adorar ainda é santo. Não dá para frequentar o local de culto como se estivesse na sala de casa. Não dá para atualizar as conversas que não deu tempo no WhatsApp quando já se está aqui. Não dá para ficar reparando para ver quem desafinou, quem não desafinou, qual foi o tema da mensagem, só para mandar o WhatsApp depois. Viu como foi o culto hoje? O céu está te vendo. Em Deuteronômio 30:19,
colocaram no e aí são enganados, são frustrados por um evangelho de mentira e não sabem por quê. As pessoas perdem para o diabo na palavra. Mude de vida hoje, se posicione hoje, escolha viver hoje. Vida e morte, bênção e maldição é uma questão de escolha. Aí está o caminho. Deus te dá liberdade para você escolher o que você quer da sua vida. Mas dentro desta liberdade, você tem que prestar contas a Deus. É muito fácil mentir os pastores, os líderes. Eu não vou hoje no culto porque eu estou doente, eu não faço isso nem aquilo. Mas e aí? Como que fica? O homem tem liberdade para as suas escolhas, mas dentro das suas escolhas terá que prestar contas a Deus. Sem chorela. A situação ficou desesperadora para José. José vai apresentar Paulo a Faraó. Quando ele chega perto, todas as vezes que nós nos apresentamos a alguém, pessoas importantes, por exemplo, nós chegamos, essa é minha mãe, esse é meu filho, essa é minha pastora, esse é meu pastor. E naquela situação em que José está apresentando Jacó a Faraó, Faraó faz uma pergunta a Jacó: quantos anos de vida ele tem? Aí Jacó responde assim, ó: os dias dos seus anos, das minhas peregrinações, são de 130 anos. Poderia ter parado aí, mas para a vergonha do filho, ele continua e diz: poucos e maus foram os dias da minha vida. Jacó era crente, suou a Faraó. Antes de qualquer coisa, ele aprendeu com a sua descendência que o maior abençoa o menor. E nas entrelinhas ele está dizendo, de forma espiritual, que ele é a autoridade. Mas infelizmente, espiritualidade não tem nada a ver com humanidade. Jacó entra como crente, abençoa a Faraó. E quando o Faraó pergunta quantos anos ele tem, é aí, tá ruim. É aí que ele estoura uma bomba. Para a vergonha de José. Ele tinha 130 anos. E diz que o que ele viveu não chegou perto dos dias das peregrinações dos seus pais. Jacó disse: meus dias foram poucos e maus. Ele diz assim: eu sou crente, eu te abençoo, eu oro, eu tenho aliança, eu entrego ofertas, Deus guarda os meus filhos, a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu entrego uma palavra para a igreja nesta noite. Os teus vizinhos terão de ver uma vida superabundante em você. Não dá para ser crente e viver mal. Não dá para ser crente e viver mais ou menos. Os teus vizinhos terão de ver se cumprir na sua vida todas as promessas do céu. Você não vai viver mais com uma vida espiritual abençoada, mas uma vida financeira fracassada. Você não mais vai ter uma vida social
afetiva, financeira, espiritual. Os teus amigos terão que ver que há equilíbrio entre o espiritual e o natural. Aleluia! Porque existem crentes que quando nós olhamos para ele, nós nem terminamos de dar paz. Como você está, irmão? Está insumindo. Passando prova. Passando luta. É difícil. O irmão está com a cara desanimada. Aí ele está frio. Que está isso, que está aquilo. Aqui, vamos lá para a igreja do Rio. Vai ser bênção. Deus vai falar. Será que a pessoa vai querer? Será que a pessoa vai querer estar neste lugar? A sua vida tem que ser conivente ao mundo espiritual. Não há ferrolhos, não há porta fechada, não há maldição, não há feitiçaria, não há obra do inferno que possa te impedir de viver 100%. Glória a Deus. Todas as vezes em que o adversário da nossa alma se levantar, ele tem que se levantar para cair. Todas as vezes que o diabo chegar na porta da tua casa, ele tem que entender que chegou na residência errada. Aqui tem um cristão, aqui tem alguém discípulo de Cristo. Sabe o que tem acontecido nos últimos dias? O diabo não tem só entrado, mas como ele tem achado um ambiente para viver na casa de crentes. Peraí, pastor, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que o diabo, além de chegar, ele está vivendo na casa de crentes. Aonde que eu tirei isso? Semana passada, o culto terminou. A semana passada o culto terminou. E nós fomos embora, normal. Quando chegou o doutorado, nós falamos assim, vamos mostrar as musiquinhas de Natal para as crianças. Aí nós subimos na rua, com o seu nome, e estávamos olhando, mas não tinha nenhuma musiquinha de Natal. Mas tinha uma caçamba de lixo. É vergonha, mas eu vou falar. Tinha um cachorro com uma caçamba de lixo e eu vi o quadro. Mas eu achei o quadro a coisa mais linda. Falei com o irmão Moisés, vai, deixa ele pegar aquele quadro. Ele não está longe, não tem problema, não, eu caminho, eu dou a exposição, eu vou lá, ele falou, não, eu vou dar uma ré. Ele deu uma ré. A ré é para pequenas manobras. Ele deu uma ré na avenida para mim pegar um quadro do lixo. Eu peguei o quadro, o irmão aqui reclamando. Eu senti uma coisa estranha na hora que você colocou. Eu senti um arrepio, mas não para de morrer. Tudo que a gente entrega para Deus é de Deus. Fica quietinho aí. E tá ocupado. E acha que quem pegasse aquele quadro, não pega o quadro, não deixa. O quadro é para quem? É para as crianças se divertirem. As crianças vão escrever, vai apagar, deixa o quadro lá. E quando eu cheguei, aí o André falou assim, não, você vai tirar esse quadro. De cima do meu carro, eu não vou ficar andando com esse quadro. Gente, o quadro não era pequeno. O quadro era desse tamanho, dessa altura. E eu pus ele lá na beirada do corpo. Deixa o quadro, amanhã a gente ora, amanhã a gente unge, amanhã a gente dá os quadros para as crianças se divertirem. E fui dormir. Tive um sonho lindo, um sonho maravilhoso, na qual uma entidade, não pode mais dizer o nome das entidades, caracteriza intolerância religiosa. Tá, mas a entidade sentou lá, cruzou as pernas, bateu as palmas para mim. Continua. Eu adorei. Você recolhendo o quadro foi sensacional. Refiei até a alma. E agora é a hora de ir pra guerra. 3 horas da manhã. Não vou não.
Coloca o quadro para fora que eu não quero nada com aquele quadro, não. No sonho, sabe o que a entidade disse para mim? Na casa de muitas pessoas existem altares. Eu moro, dentro de muitas casas. Sempre tem um cômodo onde ninguém liga. É lá que eu estou. No meio da poeira, no meio do mofo, na bagunça, no entulho. O diabo tem achado território para viver dentro das nossas casas. Sabe o que ele diz? Eu amo cama bagunçada. Amo louça suja. Amo roupa embrulhada, seja ela lavada ou suja. Amo brinquedo espalhado. E o que acontece quando isso está acontecendo? Há brigas em que ninguém entende de onde começou. A reclamação, a cansaço, a desânimo espiritual. Você não tem coragem, não pode de ler a Bíblia. As vistas embaixo, as letras se confundem, mas no WhatsApp está tudo ok. O diabo tem ganhado território dentro das nossas casas e nós não estamos vendo. E dentro do sonho, a entidade me disse: continua, eu te darei grandes presentes no lixo. Eu sei que você não vai acreditar nisso, mas voltando da rua com o Gabriel. Gabriel, o que a mamãe fez? Pegou de novo. Dessa vez foi mal. Licença de quem eu vou dar. Eu peguei a mala. Vem cá. O Gabriel pegava na mala e falava: joga fora, mãe. Joga fora. O que a mamãe fazia isso? Você falava que tinha muita gente, que tinha ninguém na rua. E como você pegava, você pega fazer. Só é importante. Tem alguma coisa de valor aqui. Essa mala não poderia estar aqui no lixo de qualquer jeito. Eu peguei a mala, eu vim com a mala. Aí no meio do caminho eu comecei a pensar: meu Deus, que vergonha. Eu estou catando lixo agora. Jesus, eu não quero essa mala. Deus, eu preciso jogar essa mala fora. Não, eu vou ver o que tem dentro da mala. Pois sim, coloquei a mala em cima do carro, dentro de casa. A mala era linda, era de joias. Não tinha nenhuma joia, mas tinha espelho. E na hora que eu olhei para o espelho, a voz do Espírito de Deus dizia: você é preciosa. Você é uma joia para mim. Dê atento, fique atento às coisas espirituais, porque o diabo está trabalhando e você está perdendo a visão. Eu, que vivo brigando com tudo, todo mundo lá em casa sabe, vamos orar, vamos isso. O Antônio fala comigo assim: mãe, isso é coisa demoníaca. Isso é coisa errada, mãe. Ele pega o brinquedo e pede para me orar. O que ia acontecer dentro da minha casa? Se eu começo a pegar coisas na rua e colocar dentro de casa, eu não dou conta das pessoas que vivem se
situação de rua, que necessitam e que precisam, que sobrevivem do lixo, mas não há necessidade de pegar coisas da rua. É espiritual. O que eu estou querendo passar para a igreja nesta noite é que o diabo sempre vai trabalhar. Não tem importância, não tem nada a ver. Aqui não tem nada disso. Você às vezes está guardando coisas na sua casa há anos que você não usa. Deus está te convidando nesta noite para não somente fazer uma faxina espiritual, mas uma faxina física. Na qual todos na casa devem se unir. Porque existe brinquedo que nem pode se chamar de brinquedo. Porque a boneca já não tem braço, não tem perna. Como se pode deixar a criança brincando com uma coisa dessa? Porque dentro do seu guarda-roupa tem roupa que você não veste há anos, enquanto lá fora tem gente precisando. Amanhã, eu falo amanhã, mas você que tem possibilidade, faça hoje. Chega em casa e retire os troncos que o diabo tem encontrado para trazer confusão, contenda, cansaço, engano, mentira. Porque a igreja do Senhor é uma igreja viva. É uma igreja que não tolera ser ludibriada pelo inferno. Porque a palavra deixa claro que o diabo é o pai da mentira. Ele convenceu de que era importante. Lembra o que é importante. Temos que ter cuidado com isso. Jacó não sabia o quanto ele ia viver. Isaac viveu 180, Abraão 165 e ele com 130 diz que viveu pouco e mal. Será por que Jacó viveu mal? Será porque foram maus os dias de Jacó? Algumas atitudes que Jacó tem faz com que ele viva mal. Isaac, quando nós falamos de Isaac, o que vem em nosso pensamento? Pense em uma cena forte, em que o nome de Isaac se destaca. Nós só lembramos da cena mais marcante, que é de arrepiar o sacrifício. Isaac conhece o sacrifício. Ele era adolescente. Ele já tinha visto por diversas vezes o pai com lenha, com fogo, com cutelo. Ele sabia dos elementos do sacrifício. E o velho Abraão sai para adorar. E na mente dele, ele já sabe que está faltando algo. Ele olha e vê, ele vê que tem lenha, ele vê que tem fogo, ele vê que tem um cutelo. Então ele pergunta ao pai: onde está o cordeiro? Velho Abraão responde que o cordeiro para si Deus proverá. Isaac sabe exatamente naquele momento que ele é o sacrifício. Mas ele também entende que Deus honra quem honra. Deus honra quem honra. Ele poderia ter se levantado. Ele poderia ter saído dali. Seria fácil para ele dominar o velho ancião. Mas quieto. Ele permite que o pai o amarre.
Ele honra. Somos uma geração que não sabe mais honrar. Somos uma geração que não honramos ao Pai, não honramos a Mãe e não honramos a Deus. Liderança espiritual é o reflexo da própria família. E tem gente que não consegue honrar pastores. Tem gente que não consegue honrar os seus líderes. Tem gente que não consegue honrar amizades. Como eu honro um amigo? Para me honrar um amigo, eu não tenho que estar com ele 24 horas. Mas ele tem que saber que ele pode contar comigo. E tem muita gente que diz que é amigo, mas no primeiro momento em que alguém precisa, ele é o primeiro a desaparecer. Ele é o primeiro a sumir. Mas na boca dele sempre tem a frase: pode contar comigo. Tem gente que não honra o casamento. Compra, vende, paga. Tem planos, os vizinhos sabem, mas o cônjuge não sabe. É o último a saber e sim. Você tem que honrar o teu casamento. Lembra da fidelidade. Que devemos amar. O homem, neste caso, deve amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja, se entregando. Tem gente que não honra o ministério. Aí faz essa cara que vocês estão fazendo agora, mas eu vou falar. Eu vou falar devagar. Eu vou falar calmo. Para ninguém sair falando, eu não entendi. Não tem como não entender. Como eu não honro o meu ministério. Como eu poderia fazer, mas não faço. Quando eu sou líder das crianças, mas eu não procuro fazer nada para trazer a existência daquilo que Deus já confiou nas minhas mãos. Quando eu não honro o meu ministério, na dança, quando eu poderia trazer uma coreografia nova, mas eu não trago porque dá trabalho, porque vai gastar tempo, porque eu vou ter que ficar na igreja, porque as horas vão passando, mas a desculpa está pronta. É porque eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho filhos. Mas Deus não confiaria o ministério nas tuas mãos em vão. Como eu não honro ao meu ministério, como eu poderia fazer e não faço. No louvor, quando eu passo um tempo ensaiando o livro e desisto de trazer ele, porque ele é complicado, porque ele é difícil, porque ele exige demais. Deus habita no meio dos louvores. Então, se o louvor está dando trabalho, é porque Deus vai manifestar na glória dele. Graças a Deus que o ministério de louvor tem líder. Graças a Deus, porque o líder tem pulso firme, porque o líder exige horário, exige presença, exige ensaio, porque o líder é compromissado. Quando eu não honro o meu ministério, quando eu prego e não estudo a palavra, quando eu prego e vejo que na quinta-feira aparece o meu nome na escala, e quando é quinta de manhã eu dou uma olhada em qualquer palavra para trazer para a igreja. Mas sabe por quê? Porque é
como sentir a presença de qualquer maneira. Como ser cheio da essência de qualquer jeito. Sobrevivendo não dá. Isaac tinha 40 anos quando o pai escolhe uma esposa dela. Sabe o que eu ouvi essa semana? Eu ouvi de uma pessoa essa semana assim: minha filha tem 12 anos, mas eu deixo ela namorar, mas ela não namora escondida. Aonde está a autoridade que Deus colocou nas tuas mãos? É que meu filho dorme muito tarde. É porque ele fica horas na internet. É porque as crianças de 4, 5, 6 anos estão andando na casa inteira. É que eu não tenho horário para comer. Eu sou assim, desregrada mesmo. Para Deus é decência e ordem. Para Deus é com excelência. É que meu emocional nunca está em dia, porque quando eu acordo tem muitas coisas para fazer. Tem o café, tem as crianças, tem o almoço, tem o trabalho, tem isso, tem aquilo. De que adiantará dar o resto do teu dia para aquele que te deu o fôlego de vida? Porque para Deus, se não for o primeiro, de nada adianta todo o resto. É porque o primeiro é dele. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo de Deus está entristecido. Porque tem gente aqui que nem no dia do culto jejua. Porque tem gente que está servindo aqui, mas nem ora horas. Porque tem gente que quando chega na igreja está cheio do poder, está cheio da glória, fala em línguas, vira camarota, mas lá fora está vazio. Porque a maior manifestação da essência de Deus, do Espírito Santo, é carregar os frutos. É porque aqui a gente não consegue falar palavrão, porque tem gente que fala palavrão aqui. Quem está revelando é o Espírito Santo. É porque tem gente que está sentado aqui e trata as pessoas dentro de casa de qualquer maneira. É porque tem gente que chega aqui e coloca uma máscara. Mas Deus está dizendo nesta noite: ninguém passa despercebido a presença dele. É porque tem gente que pensa que só porque toca não precisa fazer mais nada. Aleluia! É só porque ele me escolheu. É só porque ele me escolheu. É só porque ele te escolheu que você tem que viver uma vida de renúncia. Aleluia! É só porque você é marcado pelo sangue de Cristo que você não assiste novela, não fala mentira, não fala palavrão, não bebe, não fuma, não usa droga.
está convidando pais e mães nesta noite a trazer responsabilidade para os filhos. E isso me inclui. Sabe por quê? Porque quando tem um monte de roupa lá, Gabriel, dobra nada para mim. Eu estou cansado. Mas perto do videogame, o cansaço vai embora. Aí o que eu faço? Tadinho, deixa eu dobrar para ele. Deus não quer que você fique sobrecarregado. Em toda casa que tem alguém que trabalha sozinho, tem um soldado. As tarefas da casa é dividida para todos. Então, se você mora na casa, você pode lavar o banheiro, sim. Você pode lavar as louças, sim. Os seus filhos podem colocar o lixo para fora, sim. Depois de brincar, os seus filhos podem recolher os brinquedos, sim. É porque a gente fica fazendo tudo de inteiro. E quando é à noite a gente nem corre, a gente apaga. Aí acabou o tempo de madrugada. Porque já não tem mais crentes que oram pela bancada. Eu poderia fazer uma pergunta que seria extremamente constrangedora. Eu poderia perguntar para a igreja: quantos de vocês têm orado pelos pastores? Porque diversas vezes Deus já me usou para falar com a pastora: pastora, a vida da igreja precisa de intercessores. Porque se os pastores estão cansados, estão sobrecarregados fisicamente, o mundo espiritual é mais real do que possamos imaginar. O diabo aproveita brechas e ele não respeita patente. O diabo não liga se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, se é criança ou não. Ele é caçador de oportunidade. Eu nunca vi na vida um demônio olhar para uma criança e falar assim: tadinho, eu vou esperar crescer para mim te assustar. Na madrugada. É pequeno, que é o terror noturno. É pequeno que o diabo tem ensinado as crianças a mentirem. É pequeno que o diabo tem manipulado as crianças dentro de um lar para trazer confusão. Às vezes o casal está brigando, não sabe nem por onde a briga começou, mas o diabo usou uma criança. Porque o diabo não respeita ninguém. Mas Deus está abrindo os nossos olhos nesta noite. E todas as vezes que o adversário chegar na tua casa, ele vai entender que chegou na casa errada. Você tem um crente vivo. Tem um crente sério. Porque todas as vezes que o diabo armar uma cilada para você, ele vai sair perdendo de novo. Mas hoje em dia está fácil. O diabo não está precisando fazer nada. E quando vê, já tem um crente mentindo. Já tem um crente brigando. Quase que eu falo uma coisa ruim aqui agora. Hoje nós saímos e fomos almoçar na casa de alguém, um amigo do Oséias. Estava transmitindo ao vivo, o Oséias falou para ele assistir. Boa noite, Daniel, que o Senhor te abençoa. Guarda a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Depois venha você e tua família cultuar ao Senhor juntamente conosco. Será bênção. Quero agradecer a minha rica oportunidade. Eu quero que o Espírito Santo de Deus continue falando aos corações de cada um nesta noite. Não levem para o lado pessoal. É porque a pastora, toda vez que ela sobe no altar, ela reclama, ela briga,
ela insiste, ela mostra a verdade, é porque eu tenho uma aliança com o Pai. É porque eu, no dia mais ruim da minha vida, no dia na qual eu queria tirar da minha vida, eu entreguei nas mãos dele e disse: Senhor, todos os dias da minha vida eu gastarei na tua presença. Envia-me, usa-me. Quem já disse essa frase, ele não se esqueceu. Deus leva em consideração o ex-me aqui. Então ele está te esperando. Aleluia. O Senhor quer que a obra dele seja feita com sinceridade, com amor, com verdade, com respeito. Você é um instrumento de Deus para isso. As pessoas têm que olhar em você e você tem que ser o exemplo de Cristo. Porque quem serve a Deus de verdade, mesmo na luta, na prova, não deixa de adorar. Então tem pessoas que olham para você. Você é um exemplo de adoração. Que Deus possa abençoar a igreja nesta noite, no nome de Jesus. Aleluia. Pastor, aqui nos Cristo, continue te abençoando. Continue abençoando a sua casa, a vida da sua família, os seus filhos. O Senhor continue multiplicando o seu ministério. Todas as vezes em que a pastora Sibeli, ela sobe nesse altar para ministrar a palavra, ela traz um ensinamento para a gente de muita importância. Todas as vezes eu acho lindo isso, porque o Senhor usa ela de uma maneira sobrenatural para falar conosco através da família. Ela tem nos ensinado, os irmãos, se prestar atenção direito, vai entender que as pregações delas é voltada para a família, como nós devemos agir, como nós devemos ser dentro de casa, as esposas com os maridos, os maridos com as esposas, e por aí vai. E isso tem sido de suma importância nas nossas vidas. Então que o Senhor continue te usando em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém! Glória a Deus, irmãos. O pastor Wagner me deu sorte, amanhã é aniversário dele. Eu falei com ele que eu não ia dar parabéns para ele. Mas é brincadeira.